Reunião está sendo gravada. Vamos que vamos, gente. Mais uma aula nossa, aula de número 2 do Excel. Vai ser bom hoje. Hoje a gente vai ter bastante prática, né? Hoje é menos teoria do que a aula passada. A aula passada foi necessário essa teoria, porque a introdução é início do Excel, então houve essa necessidade. Mas a aula de hoje a gente vai ter menos teoria e mais prática. Separei 2 planilhazinhas bem legal para a gente fazer, tá bom? E a gente vai estar produzindo na aula de hoje. Vou compartilhar minha tela, o Diego acabou de entrar aí, ativou o áudio, show de bola. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Lembrando que não precisa anotar o que está na tela, só o que for extra, tá bom? Porque isso daqui eu vou mandar lá no grupo depois para vocês se basearem, tá? Aula de número 2, eu mandei uma apostila lá em PDF no nosso grupo, lá nos primeiros dias de aula, né? Bem antes, na verdade, quando a gente foi entrando na semana passada, se não me engano. Tem uma apostilinha lá que a gente pode se basear. Aqui embaixo, não sei se vocês repararam, mas tem o número da aula, que é a aula de número 2, né? Aqui embaixo no slide. E aqui no lado tem a página da apostila, a página inicial da apostila em PDF. Então, por exemplo, essa aula aqui, ela se baseia, tem alguns conteúdos da aula 26, da página 26 da apostila que eu mandei lá no grupo, tá bom? Então, vocês podem estar se baseando. Na aula passada, o conteúdo começava na página 12, tá? E essa aula começa na página 26 da apostila de vocês. Então, sempre que vocês quiserem dar uma olhada lá, vocês podem estar dando uma olhada na apostila para acrescentar. Tem coisas que tá na apostila, como eu disse, que eu não vou falar, que talvez seja até, pode ser curiosidade, mas vocês podem estar olhando lá. Mas também tem coisa que eu vou falar que não está na apostila. Então vai ter sempre esse negócio assim, tá bom? Vamos lá. Aula de número 2. O que a gente vai estar falando? Antes, todo mundo conseguiu fazer o exercício da aula passada? Foi tranquilo? Acharam difícil? Como é que foi? Minha tia está em débito. Tem que fazer a planilha lá. Depois fazer a planilha lá para ficar legal, hein? Foi tranquilo, eu vi lá que a irmã Cláudia fez, a Monique fez também, né? A Andressa também fez, só que ela não mandou no privado, ela não mandou lá no grupo. Sempre façam, gente. Excel é prática, se não praticar só na teoria não vai dar certo. Na aula que vem eu tenho certeza que vocês já esqueceram o conteúdo da primeira aula, então tem que praticar, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai estar falando hoje? Hoje a gente vai falar sobre operadores relacionais. Na aula passada a gente viu os operadores aritméticos. Nessa aula a gente vai falar sobre os operadores relacionais. Eu não coloquei aqui, mas também vou falar sobre os operadores de referências. Eu vou falar sobre referências e vou falar sobre os operadores de referência também, tá bom? São 3 operadores, podemos dizer assim, que eu vou estar falando, vou estar desenvolvendo com vocês nessa aula. Depois eu vou estar falando sobre algumas mensagens de erro. Cara, isso daqui assusta os alunos, né? Quando você faz alguma coisa no Excel e costuma dar um erro, já sobe aquele desespero. Gente, o que eu fiz de errado? Já dá aquele desespero, o coração começa a bater mais forte, né? Então, eu vou estar falando das mensagens de erro. As mais comuns, tem muito mais, obviamente, mas eu vou falar das que costumam aparecer com frequência e vou estar falando como solucionar esses erros, o que significa esse erro quando o Excel mostra alguma coisa para a gente. Enfim, vai ser uma parada bem legal também para desenvolver nessa aula. Depois eu vou relembrar, na verdade, a função multi, relembrar a função de soma, a de média, que a gente viu tudo, essas 3 funções, pelo menos a soma e a média a gente viu na aula passada, e a multi a gente só deu uma pincelada sobre multiplicação. Então, eu vou estar falando dessas 3 específicas. Depois, eu vou estar falando de função nova. Função nova, que é a mínimo, a máximo, a função maior, a função menor. Então, para a aula de hoje, a gente tem 4 funções novas, tá? Só lembrando, Renato, qual é a diferença entre fórmula e função? A fórmula é quando você bota igual, usa os operadores aritméticos e tudo certinho. A função é uma fórmula pré-determinada, tá? Ou pré-definida, no caso, né? Pré-definida fica melhor. É uma fórmula pré-definida.
Então, a função já vem tudo definido. Quando eu boto igual soma, eu estou fazendo a mesma coisa que a fórmula igual, seleciona um, bota símbolo de mais, seleciona outro, bota símbolo de mais. Eu estou fazendo a mesma coisa, só que a função soma já vem pré-definida, tá bom? Depois, obviamente, depois de todo o exercício prático, a gente vai para o nosso questionário de hoje, tá bom? Eu vou tentar hoje eu vou ser o mais breve possível para dar tempo da gente fazer a prática no tempo da aula e o questionário também no tempo da aula, tá bom? Para não deixar para depois, porque tudo que pode se fazer depois, a gente não faz, né? Então, como a gente vai ter que ficar aqui até 9 horas de fato, a gente já emenda tudo ali e costuma fazer, já faz todos os exercícios práticos. Vamos lá, primeira coisa que eu vou estar falando hoje, sobre os operadores aritméticos e relacionais. Os aritméticos, a gente já viu um pouco na aula passada, que foi o sinal de somar. Todo mundo está conseguindo ver minha tela, né? Todo mundo certinho, né? Show de bola. Que são esses sinais aí. O de somar, né? Adição, o de subtração, para subtrair, multiplicação, divisão, e agora eu coloquei aí também o de porcentagem, que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá bom? Hoje a gente vai entrar na parte administrativa de uma empresa, ou seja, fazer uma folha de pagamento, usar as fórmulas para fazer uma folha de pagamento, tá bom? Então, primeiro aí, a primeira coluna, a gente tem os operadores aritméticos, e na segunda coluna, a gente tem os sinais ou os operadores relacionais. O que é isso, Renato? Na aula de hoje, a gente não vai chegar a utilizar esses sinais condicionais, mas provavelmente, se eu não me engano, na aula que vem ou na próxima, uma das duas, a gente já vai começar a entrar fundo nessa parte relacional. Só que já é o ideal a gente aprender isso para quando chegar lá já está tudo certo, tá bom? Os operadores relacionais, ele tem o objetivo de comparar dois ou mais itens. Comparar dois ou mais itens. Vamos fazer isso daqui na prática para ficar mais interessante? A gente tem aqui, primeiro, que é o sinal de maior que. A gente está comparando duas coisas. Será que a célula A1 é maior que a célula B1? A gente vai comparar isso. Então, para isso, eu vou abrir o meu Excel aqui, o programa da Excel, e vou digitar dois valores. Vou clicar aqui, ó, pasta em branco, como a gente já fez, tá? Vou dar um zoom aí para ficar melhor a visualização quem está no celular, tá? Vou colocar aqui o número 8 e aqui eu vou colocar o número 9, tá ok? E vou utilizar o operador relacional. Qual é o operador relacional? Como está lá no nosso slide, primeiro eu vou estar utilizando esse daqui, ó, maior que. Vamos ver. Igual, sempre começando com igual, a gente falou isso na aula passada, todas as funções, todas as fórmulas, tudo começa com o símbolo de igual. Igual, vou clicar na A1 e vou perguntar para o Excel. Excel, o conteúdo que está na célula A1 é maior que o conteúdo que está na célula 2 que eu acabei de selecionar? Visualmente, a gente já sabe que não é, né? O conteúdo que está na A1 não é maior que o conteúdo que está na B1. Apertando o Enter, o Excel ele vai falar, isso é falso. O que você acabou de comparar não existe, é falso. Agora, se eu botasse aqui o número 10, 10 é maior que 9? Sim. Então, ele vai... Olha aqui que legal. É bom que a gente já veja logo na prática. Alguém aqui teve esse erro enquanto estava construindo a sua planilha? Não, ninguém? Caramba, vocês são bem sortudos. Renato, a gente vai falar desse erro daqui a pouquinho no slide, tá? Mas já aproveitando que ele apareceu, vamos adiantar o conteúdo. Quando aparecer todas essas hashtags aí, né? É o jogo da velha, para quem é mais antigo, e hashtag para quem é mais novo. Quando aparecer todas essas hashtags aí, é muito simples. Seu Excel não deu erro, você não digitou nada errado, calma, relaxa, fique tranquilo. A única coisa que o Excel está dizendo é, não tem espaço suficiente para eu exibir o que está naquela célula. Então, se eu simplesmente clicar aqui e aumentar, olha só, aumentar mais um pouco, pronto, acabou, tá ali. A única coisa que o Excel falou é, não tem espaço, eu preciso de mais espaço para exibir o que está ali. Então, ele botou várias hashtags, tá ok? Então, sempre que aparecer essas hashtags, o Excel está falando, não tem espaço, dá um espaço aí, aumenta essa célula aí para eu poder exibir.
Então, voltando aqui, eu estou comparando se a A1 é maior que a B1. E nesse caso, o Excel está dizendo, isso é verdadeiro. Tá bom? Vamos lá. Voltando lá no nosso slide, a gente tem um sinal de maior que foi o que a gente acabou de utilizar, comparando duas células. A gente também tem outro aqui, ó, o menor que é a mesma coisa. Voltando no Excel, igual a célula A1 é menor que a célula B1? Enter. A gente sabe que não. 10 não é menor que 9. Tá ok? Não é menor que 9. Só que se a gente colocar aqui o número 6, ele vai dizer, é verdadeiro. 6 é menor que 9. Renato, eu acho que isso daí eu não vou usar muito na prática, não. Rapaz, isso daí é o que vocês mais vão utilizar. Pode ficar tranquilo que daqui para frente, operadores relacionais vocês vão utilizar bastante. Mais do que os operadores aritméticos de soma. Vai por mim. Então, isso é muito importante vocês gravarem agora, tá ok? Depois, a gente tem o diferente, que é basicamente sinal de menor e sinal de maior, tá? Só colocar os dois ali. A célula igual, a célula A1 é diferente que a célula B1. Ele vai dizer, sim, é verdadeiro, eles são diferentes, tá bom? Vou colocar o número 9, ele vai dizer, falso, 9 não é diferente de 9. 9 é igual a 9, tá ok? Então, o sinal de diferente é isso. É só você colocar o menor e o maior, um virado para o lado ali para fechar com o X, tá bom? E aí dá tudo certo. Esse caso é falso, tá? A gente também tem como comparar duas coisas, dois relacionamentos juntos ali, né? Dois relacionais juntos, que é o maior igual ou menor igual. Eu estou perguntando para o Excel. Excel, aqui, igual. A A1 é maior ou ele é igual à célula B1? Eu estou perguntando para o Excel. É maior ou é igual? Ele vai falar verdadeiro. 9 é maior que 9, galera? Não. Mas 9 é igual a 9. Por isso é verdadeiro. Tá ok? Se eu colocar 10, ele continua também verdadeiro. 10 é maior que 9. Não é igual, mas é maior que 9. Agora, se eu coloco o 8, ele vai dizer é falso. Não é nem maior e nem igual. Então, tá tudo falso ali. Tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui também o concatenar. Isso daqui a gente vai ver futuramente para não embolar vocês. Mas o concatenar é unir duas coisas, né? Ele parece até ser meio simples, mas usado em função é meio complicado. Então, eu quero que o Excel ele pega o conteúdo dessa célula e concatene ou unir, né? Vai unir com essa daqui. Ó, vendo? 89. Ele une dois conteúdos, tá? Ele vai unir dois conteúdos. Então, de novo, igual esse daqui, esse com esse. Eu quero unir o que está na A1 com a B1. Pronto, então 89. Vai unir duas coisas. Para que eu usaria isso, Renato? Vamos supor que eu tenha uma célula onde eu tenha um nome e na outra célula eu tenha um sobrenome de alguém. Então, eu quero unir os dois, igual esse daqui com esse daqui. Renato Silva. Eu posso unir dois conteúdos de uma célula, tá bom? Então, da mesma forma que eu posso somar, eu também posso unir, beleza? Até aqui, tranquilo? Vocês pegaram? Tá tranquilo? Os relacionais, eles servem para isso, para a gente fazer uma comparação entre duas ou mais células, se eu quiser comparar, tá? Quando a gente chegar na condicional, por exemplo, se, ou se a gente vai ver futuramente, que é uma função. Para que serve a função se, Renato? Por exemplo, eu quero saber se eu tiver, Renato, tiver 70 reais. Se eu tiver 70 reais, eu vou ao shopping. Se não, eu fico em casa. Se bem que 70 reais hoje em dia não dá para ir ao shopping, não, né? Mas, se eu tiver 70 reais, 150 reais, eu vou ao shopping. Se não, eu fico em casa. Então, é uma condicional. Eu estou comparando o valor que eu tenho e perguntando se ele é maior com a meta que eu tenho. Por exemplo, eu tenho 70 reais, o valor que eu tenho disponível é maior que 150 reais, eu estou comparando duas coisas. Então, para isso que vocês vão utilizar a condicional futuramente. Comparar dois itens, tá bom? Depois,
a gente tem os operadores de referência. Renato, o que são os operadores de referência? É muito simples, provavelmente vocês já viram, eu acho que a Monique, ela fez uma pergunta, não sei se foi ela ou se foi na outra aula, não lembro. Mas eu lembro que alguém fez uma pergunta se tinha diferença entre 2 pontos e ponto e vírgula. Se tinha essa diferença. Sim, galera, tem uma diferença, né? Na prática, Renato, como é que funciona? Vou abrir aqui o bloco de notas para simplificar vocês. A princípio, o 2 pontos significa até. A princípio. Depois ele pode ter até outro significado. E o ponto e vírgula, um dos significados dele, ele tem mais. Um dos significados dele significa e. Um é até e um é e. Então vamos lá, me ajuda aqui. Quando eu digo isso daqui, ó, A1, eu estou dizendo o quê? Na tradução literal, no que eu acabei de explicar, eu estou dizendo o quê? E aí? Ah, tudo mudo, tá tudo mudo. Tá mudo ainda. Estou dizendo o quê? Nessa pequena coisinha aí que eu coloquei. O 2 pegar... foi mal. Desculpa, gente. Desculpa. Tá tudo mutado aí. Desculpa mesmo. Eu esqueci. No cronômetro eu muto todo mundo. Agora sim. Agora tá todo mundo livre para falar. Desculpa. Eu tava sentindo vocês meio quietos, por isso que eu achei até estranho. Fala aí. Eu tô cheio de dúvida aqui, agora já tem passado. Não, fala. Eu agoniada aqui para falar. Caraca, ninguém mandou no bate-papo também, no chat. Desculpa, velho. Eu mudei. É costume lá na escola, sempre quando deixa no cronômetro, eu mudo. Por quê? A pessoa ela entra na sala, aí passa a mãe gritando, e a cachorro chorando, aí a galera lá mora em Belfort Roxo, é tiro pra todo lado, aí é complicado, né? Entendeu? Aí eu deixo sempre mutado e só desmuto no momento da aula. Mas fala aí. Então, esse questão dos 2 pontos aí eu utilizei numa tabelinha que eu fiz, né? Numa planilha que eu fiz. Então, não sabia o significado, então acho que está errado. Mas eu tinha uma dúvida que era da aula passada. Aí eu queria, porque senão eu vou ficar meio que perdida. Pode perguntar. Quando eu seleciono uma coluna no celular, no caso, eu escrevo uma palavra, né? Vamos supor, botei total. Se eu estender nesse quadradinho, né, o total mais a numeração, na hora que eu vou fazer o cálculo, ele me dá erro. Então, é sinal que eu fiz alguma coisa errada ou é que eu não posso? Porque aí, quando eu seleciono uma outra coluna, não sei se eu estou conseguindo ser clara. Aí, por exemplo, numa coluna eu escrevi total e na outra coluna eu escrevo as numerações, os cálculos. Aí me dá o resultado. Mas quando eu faço isso tudo junto na mesma linha, né, dá erro. Tá. Consegui explicar? Você está selecionando o total também na hora de fazer a conta? Não, por exemplo, se eu colocar vamos supor, A1, botei ali, total. Na A1 eu vou escrever total. Isso, escrevi total. Aí, mas ainda eu boto 2 pontos, no caso, eu coloquei 2 pontos, né? Assim? Esses 2 pontinhos, isso. E coloquei, vamos supor, 89 é igual, e no caso, igual, tá certo, o igual. Aí eu vou fazer um cálculo dos números que eu já tinha colocado nas colunas, né? Aí me dá erro, para mim poder calcular. Isso. Vai dar erro por quê? Hoje em dia tem isso na matemática, né? Eu acho um absurdo isso, misturar português com matemática. Como é que tu vai misturar x mais 9? Ih, dá licença, x mais 9 não rola. Mas no Excel isso não funciona. Você misturar português com matemática não dá certo. Então você tem que ter uma célula só de número e uma célula só de letra. Tá bom? Então, por exemplo, o que você poderia fazer? Você poderia fazer muito bem assim, ó. Você pega a total em uma célula e depois joga ela aqui pro cantinho aqui, ó. Bota o alinhamento pro cantinho, aí vai ficar como se você estivesse digitando nela, entendeu? Assim, ó. Pode ser. Então, mas aí eu acabei aprendendo na marra, mas eu queria saber se alguma coisa que eu, por exemplo, questão de espaço, alguma coisa que eu não dei que deu erro. Mas aí depois eu consegui fazer dessa forma. E uma outra dúvida, por exemplo, onde está escrito total aí? Eu escrevi total, aí vamos supor, botei
vamos para a questão dos alunos. Botei Mariana, Márcio, e fui botando aí embaixo. Aí, por exemplo, eu escrevi tudo minúsculo. Tem como eu selecionar todos eles e, no caso, corrigir a inicial do nome, selecionando todos eles? No Excel, não. No Word tem. No Word, eu tenho que escrever, então, maiúsculo, né? Vai ter que... Tem uma função para isso, mas eu nunca vi ninguém perder tempo com a função. Se eu fizesse assim, ó, Mariana no Word, eu poderia selecionar ela, aí aqui no próprio Word tem a opção de colocar a primeira letra em maiúsculo. Né? Ah, tá, entendi. Mas no Excel, não sei por que eles não colocaram isso. Eu também acho um absurdo não ter isso no Excel, porque isso facilita muito o trabalho. Muitas vezes tu digita ali sem querer o nome de uma pessoa, ou você está na correria ali, só quer digitar, depois só troca a primeira letra. Mas tem uma função chamada maiúsculo. Só que aí você perderia meio tempo, assim, né? Maiúsculo, clicaria aqui, Enter. Né? Então, uma outra coisa que eu quebrei muito a cabeça na hora de fazer a subtração, né? Por exemplo, eu peguei um valor maior numa célula e para poder subtrair com a outra. Eu tenho que selecionar sempre a função igual multi para poder subtrair. Igual o quê? Igual. Aí eu escrevi multi, porque eu estava escrevendo subtrair, né? Subtração. E eu não estava conseguindo fazer o cálculo. Estava dando um erro. É como se o sistema não reconhecesse. Isso. Aí eu tive que fazer. Multi, ele serve para multiplicar, né? Assim como igual soma serve para somar, igual média serve para fazer a média, mas não existe igual sub. Tem até, só tem substituir, mas não é o que a gente quer. Então, é isso que eu não estava conseguindo achar. Aí eu fui tentar o multi, aí eu consegui calcular, mas aí eu estava achando que estava dando erro o tempo todo. Não, é porque não existe a função mesmo de fato. No caso do subtrair, é uma das poucas que você vai ter que fazer manualmente. Igual, seleciona, menos e erro. Entendeu? É uma das então, quando você seleciona aí B3 e B4, aí, por exemplo, eu já tinha resultado do cálculo, né? Aí eu fechei o parênteses e acrescentei o sinal de mais, né? Da soma, e coloquei um número aleatório que tinha na minha planilha. E ele somou perfeitamente. Eu não precisei colocar a célula que ele estava. Ah, não. Você está falando assim, botar o número ao invés da letra? Não, então eu coloquei a letra, aí eu esqueci de um número. Só que como eu gravei mais aquela questão da fórmula, aí eu peguei e acabei adicionando, depois dos parênteses fechados, né? O parênteses, eu peguei e selecionei o número e me deu o cálculo. Não, dá para fazer isso. Tá, então era só isso. Mas o único coisa ali, problema, né? Você utilizou número mesmo ou foi a célula nesse mais? Número mesmo, número. Dá para fazer? Funciona. Mas foi o que eu até falei na aula passada. Se esse número no futuro mudar, sofrer qualquer alteração, a sua conta vai estar errada. Porque você vai ter, ou você vai ter que fazer isso manualmente novamente, vai ter que trocar aquele número lá. Então, ao invés do Excel facilitar o trabalho, que seria automatizar tudo, ele acaba ficando manual, porque toda vez você vai ter que ir lá trocar aquele número, se ele sofrer substituição, ou alteração, no caso. Entendeu? Entendi, é porque eu gravei mais a questão da fórmula, mas eu estou praticando mais a outra forma de se fazer. Era só essa dúvida mesmo. E aí, galera, tranquilo? Desculpa ter mutado vocês. Vamos lá. Aqui, ó, o 2 pontos, galera, ele significa até, né? Como eu disse aí. Então, se eu fosse ler isso daqui, eu estou dizendo, seleciona ou pegue do A1 até D3. Tá? Se eu fizesse a mesma coisa, A1, ponto e vírgula, D3, eu estou falando o seguinte, pegue o A1 e o conteúdo que está na D3. Então, é diferente. Do A1 até o D3, ou seja, ele vai selecionar todo aquele intervalo, e o ponto e vírgula vai ser A1 e o D3. Então, eu estou fazendo uma seleção ali. São coisas diferentes, tá ok? Futuramente, esse ponto e vírgula ele vai ter outros significados, como então, senão, ele vai ter outro significado. Mas, por enquanto, no momento, o que a gente precisa entender é que ele significa e. Na aula que ele virar senão e então, eu vou comunicar isso a vocês. Tá? Futuramente ele vai ter outros significados. O 2 pontos ele vai ser até para sempre. Ele só tem um significado de até. Sempre que você vê o 2 pontos em algum lugar, ele está significando até ali naquele momento.
Então, é de tal célula até tal célula, sempre vai ser assim, tá bom? Sempre vai ser esses operadores ali de referência, tá bom? Vamos lá. Referências de célula. A Monique até tocou no assunto aí, e eu falei isso na aula passada também, mas eu vou estar reprisando isso daí também. Quando a gente se fala de referências de célula, galera, a gente está falando sobre o nome daquela célula específica. Então, quando eu estou no Excel aqui e seleciono igual e seleciono isso daqui, eu estou fazendo uma referência à célula B1, ao conteúdo que está na célula B1. Isso costuma cair muito em prova de concurso que tem a Excel. Vai aparecer, quando aparecer a palavra referência, você já sabe que a pessoa daquela prova, que fez aquela prova, está falando sobre aquela célula específica, ou sobre o conteúdo daquela célula específica. Então, sempre a palavra referência no Excel vai significar isso. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu estou fazendo igual, estou fazendo referência ao conteúdo que está na B5, que é o número 3, vezes o conteúdo que está na C5, que está na célula aqui, ó, 1,8, 1,80, né? Então, eu estou fazendo referência. Por que eu uso referência? Para sempre que eu trocar aquele valor, ele vai mudar automaticamente. A gente já viu. Por exemplo, igual, soma, parêntese, seleciona tudo, Enter. Então, eu estou selecionando, olha isso. Eu estou selecionando da B3 até B4. Poderia, como são só dois valores, eu poderia colocar ponto e vírgula? Poderia, sem problema nenhum. Eu estou selecionando a B3 e a B4. Poderia fazer isso também. Mas o mais prático, né? É até a B4. Tá? Mas sem problema, você pode estar utilizando o ponto e vírgula quando for necessário. É até legal que vocês pratiquem das duas formas na hora de fazer. Tá? Então, a referência, eu fiz uma referência à célula B3 e à célula B4. Se eu trocar aqui 150, ele vai mudar automaticamente no resultado. Agora, aquela mesma questão, Monique. Se eu fizesse isso daqui, ó, igual, vamos botar aqui, B1 mais o número 100. Vai funcionar? Vai, 150 o resultado. Só que se eu troco o número 100, aqui não altera em nada. Eu teria que vir aqui e alterar para número 200, para o resultado ser igual, tá bom? Então, assim, a referência de célula, ela é de extrema importância. Falando um pouquinho sobre os erros aí, mais comuns do Excel, tá? Antes da gente ir para a prática, a gente tem aqui os erros mais comuns. O primeiro erro é o num, hashtag num. Renato, por que dá esse erro no Excel? Quer dizer que você colocou uma fórmula e selecionou números e letras, ou números e algum símbolo além de número. Então, sempre que você selecionar, vou dar um exemplo, vamos supor que aqui seja o número B, a letra B no caso, né? Então, igual, soma, parêntese, seleciona tudo, Enter. Ele apareceu só 150. Agora, se eu pego isso daqui, ó, vamos botar aqui, sei lá, vamos ver se vai dar o erro, 2 pontos. Ele já deu 0. Vamos fazer referência para ver se vai. Esse mais esse. Eu acho que o Excel de hoje em dia, olha lá, já deu errozinho de valor ali que também tem esse mesmo significado. O meu deu esse direto nas minhas planilhas. Até eu acertar. Deu erro na minha planilha, isso aí apareceu. Isso daí. Esse erro aqui num, ele funciona dessa forma também. Ele é muito parecido com o num, esse hashtag num, ele é muito parecido também. Ele tem quase o mesmo significado, só que isso daqui dá erro para tudo. Independente se for número e letra, ele vai dar erro. Se for número e símbolo, ele vai dar erro também. Então, ele pode aparecer esses dois aqui, tá? Tanto esse de cima, quanto esse de baixo, ele tem o mesmo significado. Ele está dizendo o seguinte, ó, você selecionou alguma coisa que não tem como somar. Não sei se foi número e letra, não sei se foi número ou algum caractere especial, sei lá, você selecionou um número e mais alguma coisa que é impossível somar, tá? Então, aí ele dá esses dois erros aqui. É o mesmo significado, tá? Os dois erros. Qual a solução? É você ver o que você digitou de errado aqui. Ah, você colocou ponto ao invés disso. Você colocou B aqui, 150 mais B não tem nenhum sentido. Ele já muda lá, tá bom? Já sai o erro. Então, você digitou provavelmente algum número errado. Selecionou alguma célula que não tenha número, que não dê para somar, tá bom? Ou dividir, subtrair, enfim, o que for. Tá? Outro erro aí, ó.
O valor, não sei pronunciar muito bem inglês, mas deve ser algo desse tipo aí, ele significa que provavelmente também aquele mesmo... o que apareceu aqui, né, do valor, só que está em inglês, né? Lá aqui no slide está em inglês, mas é o valor, que é a mesma coisa, né? Selecionou um número aonde se esperava, selecionou um caractere onde se esperava um número. Então, os dois eles têm o mesmo significado aí. Às vezes o Excel vai intercalar em qual vai aparecer, tá? Próximo, o div/0, isso daqui é meio óbvio, né, galera? Sempre que você dividir por zero, vai dar esse erro. Não existe divisão por zero, né? É o basicão, arroz com feijão, lá na nossa escolinha. Sempre que você divide um número /0, ele vai dar esse erro. Não existe divisão por zero, tá? Essa é a regrinha da matemática aí, então vai aparecer. Se aparecer esse erro, provavelmente tem alguma célula com o número 0 aí. Ou vazia, também vazia serve, tá? Vazia dá o mesmo erro. Se você multiplicar 5 por uma célula vazia, a célula vazia é nada, nada zero, então vai dar esse erro também, tá? Vai aparecer que você dividiu por nada, tá bom? Outro erro, a gente já está indo para o nosso final aí da parte teórica. A gente tem um hashtag, que a gente acabou de ver, né? Que significa que a coluna não é ampla suficiente para mostrar o valor que você inseriu. Então, quando a coluna for pequena, vai aparecer essa hashtag aí, tá? Próxima, referência. Isso daqui é quando você exclui essa referência aqui. A gente vai ver isso mais para frente. Agora, provavelmente não vai dar esse erro, essa de referência. Não vai dar porque as funções que a gente está utilizando ainda são básicas. Mas esse erro aí, ele significa que você selecionou uma célula que não existe. Você apagou uma planilha. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, tem duas planilhas, tá? Tem uma planilha número 1 e tem a planilha número 2 aqui embaixo, como vocês podem ver. Eu vou colocar aqui o número 1 nessa planilha aqui, tá? Planilha número 2. Na planilha número 2, eu coloquei o número 1. Na planilha número 1, eu vou colocar aqui 1 também, tá? Então, eu tenho o número 1 na célula A7 da planilha número 1 e tem o número 1 na planilha 2, né? Na célula A1, tá? Tá confuso isso não, né? Tem dois números, número 1 numa planilha e número 1 na outra planilha. Então, vamos lá. Eu vou fazer a soma básica. Igual essa daqui mais o número 1 dessa planilha mais o número 1 da outra planilha. Enter. Vai dar o número 2. Estou calculando os dois números, só que planilhas diferentes. Aí, vamos supor, eu fiz referência a outra planilha. Tá vendo? Referência a outra planilha. Então, vamos supor que eu apague a planilha número 2. Eu não quero mais a planilha número 2. Eu vou excluir ela. Vou excluir. Então, cliquei com o botão direito em cima dela e cliquei em excluir. Botão direito, excluir. Ele pergunta e já até fala, ó, você está usando algum dado que está sendo executado aí. Tem certeza que você quer excluir? Tem dados nessa planilha. Eu falo, quero excluir. Vamos excluir. Tá? Automaticamente dá erro. Por quê? O Excel está procurando essa planilha que não existe mais. Está falando, tu selecionou o número 1 e tu quer somar com a planilha que estava lá na planilha 2? Não existe essa planilha. Então, ele dá erro de referência. Sempre que der esse erro, você sabe que selecionou uma célula que provavelmente ela não existe mais. Então, futuramente, a gente vai ver muito esse erro. E, por fim, para a gente finalizar essa parte de erro, o name. E isso vocês também vão ver bastante aí. O name, galera, quer dizer que você digitou uma fórmula ou uma função, melhor dizendo, que não existe. Não existe. É tipo como você bota igual subtração. Não existe igual subtração, então ele vai dar erro. Vai falar, não conheço. Não conheço essa função que você acabou de selecionar aí, não. Tá bom? Então, esses são alguns erros que eu selecionei, decidi botar aí para vocês, tá? Tem mais, né? Essas são um pouquinho da referência de célula. É muito importante. Não utilize número, utilize referências de célula. Isso vai fazer o trabalho ficar bem mais automático ali, tá? Esses são alguns operadores de referência. Lembra sempre do 2 pontos e o ponto vírgula. Eu não falei do espaço agora, deixa ele quieto, que é a mesma coisa do concatenar, tá? Mas tem o 2 pontos e o ponto e vírgula, tá? 2 pontos significa até e o ponto e vírgula significa erro, tá?
A gente também falou sobre os operadores aritméticos e os relacionais, mais, subtração, divisão, porcentagem, igualdade, a gente vai ver isso. E ali tem os relacionais, maior que, menor que, diferente, maior ou igual a alguma coisa, menor ou igual a alguma coisa, tá bom? Então a gente viu isso durante essa aulinha aí. Vamos lá, vamos para a prática, chega de enrolação, chega de falar teoria, porque na teoria a gente não aprende muita coisa não o total, né? Hoje eu separei 2 planilhas para gente, vou mostrar elas antes para vocês, vou fazer junto com vocês, e depois eu vou deixar vocês fazerem aí. Eu separei uma feira do mês, eu vou jogar essas 2 planilhas lá no nosso grupo, tá bom? Onde eu fiz aqui uma feira do mês, arroz, quantidade de R$5, o preço do arroz R$ 1,38. Isso daqui é só sonho mesmo, tá? Porque o arroz estava batendo 42 agora, o tio João. Então é só um sonho mesmo, esse arroz está 1,38 aí, né? Esquece esse arroz. Feijão, comprei 2,5 kg de feijão, nem sei como é que eu botei 2,5 kg ali, nem existe, mas está 2,5 kg de feijão, que está 1,24. Açúcar, 2,5 kg. Farinha, café, leite, queijo, carne e macarrão. Então, separei esses itens aí, fiz a quantidade, fiz o preço e vamos usar uma fórmula para total. Vamos lá, vamos fazer essa planilhazinha na prática, né? Vou botar aqui feira do mês, tá bom? Eu vou pular uma linha para não ficar muito junto, eu vou tentar seguir esse mesmo padrão aqui, tá? Onde eu vou botar produto, quantidade, e, obviamente, vou chegar um pouquinho para o lado ali para ter espaço, tá bom? Quantidade. Depois eu vou fazer preço. E, por fim, para finalizar, total pago, tá bom? Vou diminuir o preço aqui, não precisa estar tão grande. O total pago precisa estar bem grande. Vamos lá? Seguindo aí o nosso coisa, eu vou botar arroz. Aí vocês podem inventar, tá? Não precisa ser a mesma coisa que o meu, não. Feijão, se quiser já fazer uma continha já de vocês aí, quanto vocês vão gastar na próxima compra do mês, já tá no quinto dia útil aí, né? Já tá no início, já aproveita para tomar aquele choque antes de ir para o mercado. Chegar no mercado já sabendo mais ou menos quanto que vai gastar. Arroz, feijão, açúcar, farinha, café, leite, queijo, carne e, por fim, macarrão. Tá? Quantidade. Eu vou comprar 5 quilos de... Eu vou comprar um pacote, né, de arroz, que seria 5 quilos, então não vou colocar... Vou colocar 2 pacotes. 2 pacotes. O tio João estava R$ 38,90, pelo que eu vi na internet. Tinha aumentado aí. R$ 38,90. É muita coisa. Feijão. Vou comprar 3 quilos de feijão. Quanto que tá o feijão, mais ou menos, gente? Eu não faço a menor ideia. Feijão. R$7. 8, 9. 9, mano. 9, por Paguei aí. R$7, minha filha. Não, senhora. Que mercado tá 7? R$7. Onde eu compro tá Há muito 9. tempo. É ruim, paguei R$7. Eu fiz compra essa semana. Em que lugar? Meu Deus. Conta o mistério do lugar aí. Deixa quieto. Rede Economia. Vamos botar a média aí hoje. Açúcar. Açúcar é baratinho, né? Açúcar é 2 e pouquinho. Tá nada, R$3. 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 Vamos botar aqui R$3. Farinha. Eu não lembro do quanto que é a farinha. Eu não vejo a É uma farinha. mega de 5. Farinha R$5. Gente, farinha mais cara que o arroz. Ó, eu pago R$3, hein? No Meio quilo. Tu paga. Então, mas 1 quilo tá 5. Depende da marca. Leite. Leite eu vou comprar aquela R$4. 6 de leite, né? Que tá R$4. R$4, mais barato. R$3,80. Vou começar Não, paguei ontem, Monique. Paguei Eu ontem. paguei também, R$3,80. Eu vou dizer onde tem que comprar, hein? Eu vou dar o dinheiro para a Monique, ela vai trazer todos esses itens. R$3,80, paguei ontem. Gente, É melhor. no Prenda tava R$3,80. Queijo, eu vou comprar meio Paguei quilo 4 ali, alguma coisa. E A menina falou que no extra tava R$3,50. Parei, desculpa. Queijo tá caro. queijo tá caro, não tá? Queijo tá caro. Queijo, Tá queijo. R$39 o quilo. É mussarela, né? Porque É, o Minas é mais barato.
Ah, o Minas, mas a mussarela é 39. Mais ou menos isso. Ah, tá. Carne. Vou comprar. Depende da carne. Isso. É aqui que Depende. o filho chora e a mãe não vê na carne. Comprar uma cabra Isso. caro. Tá 35 a promoção da alcatra. Não, tá R$29,90 no Guanabara. R$29,90 no Guanabara. Vamos no partiu. E macarrão, por fim. Eu vou comprar 1 quilo de macarrão, como eu comprei 10 quilos de arroz, né? Então eu vou comprar 1 quilo só de macarrão. Macarrão tá? Quanto? R$3, mais ou menos. 2 e pouco. Reais. Meio Tá, quilo, meio quilo. Então eu vou Ô, centralizar. Renato, o café, você acha que botou o preço do café no lugar da quantidade, não? R$9,90. Café. A quantidade. Eu não tenho muito café, gente. Eu acho que é 1 quilo, né? O café que vem. Isso, não. 1 quilo. Vou selecionar tudo. Vou centralizar para ficar bonitinho, né? E aqui eu vou colocar em modo moeda. Como é que eu faço para colocar em modo moeda, gente? Vai lá em cima. Seleciona tudo, vou aonde? Tem um negócio. Um negocinho. Aí, ó, modo moeda. Beleza, coloquei o modo moeda para ficar bonitinho, vou centralizar o preço também, né? Total pago já vou deixar centralizado, então vou selecionar tudo e já venho aqui em centralizar, vai funcionar da mesma forma. Vamos fazer o cálculo aí. Como é que eu faço o cálculo dessa feira do mês? Igual a quantidade vezes o preço, né? Se o preço de 1 quilo, 5 quilos de arroz, no caso ali que eu coloquei, né? R$ 38,90, 2 quilos, eu só multiplico. É só multiplicar. Enter. Então, eu vou gastar de arroz R$ 77,80. Meu Deus. Igual. Caraca, R$ 77,00 no arroz, gente. Igual. Gente, que arroz é esse, gente? Ih, tá caro, tio João, bonzão. Ele compra o tio João, Monique. Ele usa o tio João. Ele é inexperiente, então ele usa o tio João. Ainda não tem criança, gente. Quando chegar criança, ele para pro tio João. Criança agora não, entendeu? Não, sim, mas quando chegar criança, vai mudar uma coisa. Vezes 3 quilos de feijão vezes o preço. Enter. R$24,00. Tá? De feijão. De novo, igual a quantidade vezes o preço. Tanto faz, tá, gente? Eu poderia fazer a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então, igual o preço vezes a quantidade, dá no mesmo também. Não tem problema nenhum. Nesse caso da multiplicação, não tem problema nenhum. Se for o caso de subtração e divisão, faz muita diferença. Tá bom? Igual quantidade vezes o preço. De novo, igual quantidade vezes o preço. E aqui, Renato, como é que vai ficar? Mesma coisa, igual quantidade vezes o preço. O Excel automaticamente entende. Tá, se 1 quilo é R$16,00, meio quilo eu divido pela metade, né? Eu vou pegar só a metade disso. Então, dá R$8,00. Igual quantidade vezes o preço. E, por fim, quantidade vezes o preço. Se eu quiser fazer um total para ficar bonitinho aqui, né? Total. E no lado eu faço igual soma parênteses. Seleciona tudo, galera. Igual soma parênteses. Seleciona tudo. Aula passada. Enter. Então, nesse mercado aí, para comprar essas coisinhas aqui só, R$211. No mercado da Monique, 150. É isso aí. Esse daí. Tá? Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu não compreendi quando você falou que o Excel ele divide sozinho. Foi isso que você falou? Porque aqui eu peguei meio quilo de queijo. 1 quilo é R$16,00, só que eu só quero meio quilo. Então, ele vai pegar a metade do preço, entendeu? Ah, tá. Eu tô multiplicando. Sem eu ter que selecionar sinal nenhum. Não preciso selecionar sinal nenhum. É como se eu estivesse fazendo na calculadora normal. Na teoria seria isso, né? Mas na prática ele está multiplicando. É como se eu pegasse 16 vezes 0,5, a metade. Dá no meio, entendeu? Estou multiplicando pela metade do café total. Essa semana que é para fazer? Bom, Porque eu vou te ser sincera, eu não aguento ficar com café uma semana, não. uma coisa que... Não é que eu sou viciada em café, não, sabe? Mas eu tenho que tomar um café. Gente, tá vazando áudio aí, ó. Oi? Vamos lá. Uma coisa que eu sempre recomendo vocês é colocar borda específica na célula que você está utilizando. Eu vi algumas pessoas fazendo isso daqui, ó. Seleciona tudo e coloca a borda.
Só que aí tem célula que nem tá com informações, que aí não é legal ficar com borda, tá vendo? Não tá com informações. Então, seleciona só as bordas que estão, só as células que estão. Por exemplo, eu selecionei só esses dois e coloquei borda. Selecionar só até aqui em cima e coloco borda. Aqui não tem informação, então não preciso colocar borda. Vou mesclar e centralizar aqui, né? E como eu tenho informação aqui, eu coloco borda. Aqui não tem informação, não precisa de borda, tá bom? Fica algo mais agradável, fica bonitinho também. Aí vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, colocar aí, né? Pintar, colocar um negrito também para dar um destaque, né? Ficar bonitinho. Aqui embaixo também, ó, negrito e tal, tá lá. Ficou bonitinha a minha planilha aí do compra do mês, tá bom? Feira do mês aí já sai. Então é sempre bom fazer no mercado, né? Tem aquela listinha lá de papel e tudo mais, mas vamos integrar a tecnologia é bom para isso, né? Então faz tudo certinho ali, bota ali a quantidade e tal, e já tá tudo certo. Uma coisa que eu aprendi assistindo vídeos aí, pastor Cláudio Duarte, muita gente deu a ideia, né? É que antes de ir no mercado tem que ter uma lista. Então, quanto mais detalhe tem essa lista, a probabilidade de você gastar menos é maior, né? Então, faça a lista, faça a quantidade. Se tiver já o preço do mercado, já faz tudo certinho, porque isso vai ser bom, tá bom? Para vocês aí, para a gente. Então, a primeira planilha que a gente vai fazer na aula de hoje é essa. A segunda planilha, que é um pouquinho mais complexa, é a folha de pagamento. Renato, que acha esse de folha de pagamento que a gente vai estar fazendo? A folha de pagamento, para quem não sabe, na parte administrativa de uma empresa, tem a folha de pagamento que contém nome de funcionários, dependente, cargos, salários, INSS, FGTS, Vale Transporte, salário líquido. Só de ler esses nomes aí já dá uma dor no coração, porque tu recebe X, é descontado Y e fica sem nada, né? Então, essa é a folha de pagamento aí. Vamos simplificar isso para a aula de hoje, para não ficar muito longo, mas eu quero que vocês façam uma folha de pagamento mais elaborada, bonitinha, obviamente, né? Mas eu vou fazer de forma simplificada para não tomar o nosso tempo. Onde eu vou botar o nome do funcionário, pode até botar nome do funcionário, tá? Pode até colocar bem alto mesmo. Número de dependente. Isso só influencia o número de dependente, porque se tiver filho, eu acho que a pessoa ela recebe vale... Eu esqueci o nome do vale. Eu acho que é vale família, não sei, mas é alguma coisa. Ganha 50. Salário família. Isso. Ganha um adicional em cima daquilo dali, se tiver filho. Número de dependente. Vou botar só DP para não ficar muito grande. Vamos lá. Cargo. Salário bruto. INSS, vou botar 100 pontos. FGTS. Vale Transporte, VT, vou botar só VT. E, por fim, salário líquido. Bom, vamos lá. Aula de administração agora também, hein? Deixa eu aumentar o salário aqui agora. Aula de administração. Deixa eu centralizar isso daqui para ficar bonitinho. Vou botar um negrito. Vamos lá. Nome dos funcionários. Renato Silva. João das Couves. Jobs Clay. Incesclau. Só contrato gente com nome bonito na minha empresa. Cicrano Júnior. Beltrano Silva. Que sempre tem um Silva, né? Silva é padrão em todos os nomes, tá tudo aí. Número de dependente. Renato, 0 por enquanto. João das Couves, tem 8 filhos. Jobs Cleibo, ele fez um 7. Cicrano tem 2 só, e o Beltrano teve só 1 só, tá bom? Cargo, vou botar aqui Renato, diretor. João das Couves, instrutor. Secretaria, vou botar secretaria. Cicrano, também secretaria. E atendente. Bom,
Salário bruto. Deus receba 7 mil. Botar aqui o instrutor do João das Couves. Bota aí 1.100, 1.800. Botar 1.800. Dá uma moral para ele. 1.900. Secretaria, 1.100. Para a gente ter um básico ali. 2.800 da secretaria. E o atendente, vou botar aqui 3.400. Ela está ganhando bem. Seleciona aí, bota em modo moeda, tudo certinho. Na verdade, todos esses daqui, galera, vão ser em modo moeda. Então, vocês já podem deixar pré-configurado. Seleciona tudo, coloca em modo moeda. Ah, Renato, não apareceu nada. Claro, quando a gente digitar, vai aparecer. Vamos lá, aula básica de administração. A gente tem o nome do funcionário, número de dependente, cargo, salário bruto e INSS. O que é o INSS? INSS é o valor descontado do seu salário que vai somar para a sua aposentadoria ou se você tiver que ficar aposentado por invalidez, enfim, aposentadoria de fato, né? Então, isso daí vai somar. Hoje, no Brasil, ninguém se aposenta, então fica tudo certo, né? A gente só trabalha, e se aposentar, a gente pega o dinheiro de aposentadoria para comprar remédio. Ninguém nunca se aposenta. Aí vamos lá, INSS. Sim, INSS, galera, ele tem uma tabela no Google que toda hora tem essa mudança. Então, a gente tem que botar tabela de INSS. Por exemplo, teve essa mudança em fevereiro, tá? Quem recebe 1.100, que é o salário mínimo agora, é descontado 7,5. Deixa eu dar um zoom aí para ficar melhor para vocês. 7,5. Se você recebe de 1.100 e 1 centavo, você vai ir de 2.000 até esse valor, né, 2.203,45, você vai receber 9% de desconto. Isso é um absurdo, receber 9% de desconto. Depois, de 2.203 até 49 centavos até 3.000, vocês já entenderam, né? Então, sempre quando bater ali, você vai ser descontado uma porcentagem. Isso é normal, tá? No trabalho. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso, Renato? Essa conta de INSS. Eu tenho aqui o salário, vou diminuir esse cara aqui, porque esse cara está muito grande. Vou botar 6 mil para a gente ficar dentro da nossa tabela. Por exemplo, o Renato, ele não tem nenhum dependente, ele é o diretor da empresa e ele recebe 6 mil. Então, olhando essa tabela aqui, qual é a porcentagem de desconto que ele teria, o Renato? Tá mutado, irmão Cláudio? 14, né? 14%. Então, ele está dentro dessa faixa aqui, de 3.305 até 6.433. Então, ele vai receber 14%. Como é que eu faço isso? Igual salário bruto desse vezes o valor da porcentagem, que é 14%. 14%. Salário bruto vezes o valor da porcentagem que ele tomou de desconto. Quando eu apertar Enter, ele vai ser descontado R$840 de salário. É muita coisa. Quase R$1.000 de desconto. Não dá, não. Eu não sei se eu quero Então, você não selecionou parênteses, né? Parênteses? Não é necessário. Para fechar a conta, não é necessário? Não, nesse caso não, porque eu só tenho dois valores. Eu só tenho a célula e a referência dela. Ó, por exemplo, só tenho essa célula multiplicado por um valor fixo, que é 14%. Então, não preciso de porcentagem. Então, parênteses só é utilizado quando tem duas ou mais células, é isso? 3 ou mais células se tiver ordem de prioridade. Por exemplo, se eu quiser... eu tenho mais... Ordem de prioridade, né? Eu acho que é mais... Eu não lembro muito bem agora, mas eu acho que é mais... Subtração... Aí tem divisão, a divisão não pega aqui por causa da barra e multiplicação. Se eu for, por exemplo, fazer isso daqui, ó, tem um número 2, 3 e 4. Então, igual esse daqui mais esse daqui dividido por esse daqui. Qual que vai fazer primeiro, Monique? Qual desse daí vai ser feito primeiro? Qual dessas contas vai ser feito? A divisão. A divisão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero primeiro somar. Eu quero somar. Aí eu boto parênteses, porque eu estou dizendo para o Excel, eu quero prioridade total nesses dois aqui primeiro. E depois eu divido. Entendeu? Então, vai dar 1,5. Se eu tiro o parênteses, o resultado ele vai ser diferente. Porque ele vai dividir para depois somar. Tá bom? Tá. Então, por isso eu uso parênteses. Se não for por isso, por essa ordem de prioridade, eu não preciso utilizar parênteses em nenhum momento. Tá bom? De novo,
igual, vamos ver primeiro, o cara recebe 1.900, ele entra onde aqui? 9%. 9, né? Isso. 12%. Recebe 1.900. Tá vendo aqui? Estou enxergando. Tá conseguindo ver, Monique? Agora sim, tá muito pequena a letra. Aumentei aqui na minha tela. Dá um zoom aí. Então é 1.100 até 2.200, né? Para arredondar ali. Então ele recebe 9% de desconto. Igual isso vezes 9%. Enter. Simples. Vai receber 171 de desconto aí de INSS, que provavelmente ele não vai utilizar. De novo, igual. Primeiro vamos ver, né? Ele recebe 1.100. Então ele está na base aqui, ó, 7,5. Tá bom? É a base aí, 7,5. Igual esse daqui vezes 7,5. Opa, desculpa. Esqueci da porcentagem. 7,5%. Tá? Enter. Então ele vai sofrer R$82 de desconto. A pessoa já recebe salário mínimo, ainda tem que ser descontado R$82. Meu Deus do céu. Vamos lá, 2.800. Ele vai entrar aqui também, ó, 12%, né? 2.800. Então ele está entre 2.200 e 3.300. 12% de desconto. Igual esse daqui vezes 12%. Enter. 336. E por fim, para finalizar a nossa parte de INSS, ele recebe 3.400. Então ele sai de 12% e vai para 4% aqui, onde ele vai ficar entre 1.300 e 6.400 basicamente. De novo, igual esse daqui vezes 14%. Galera, ficou tranquila essa parte de multiplicação com porcentagem? Ficou de boa? Deu para entender? Eu pego o valor total, o salário bruto da pessoa e multiplico ela pela porcentagem que ela tem. Tá? Então, sempre que eu quiser saber a porcentagem do valor, eu faço isso. Quero saber quanto que é 10% de 600. Então, igual 600 vezes 10%. Quanto que é 10% de 600? 60. Galera que dá do dízimo aí, ó, já tá tudo certo. Faz 10% aí. Beleza? Então, sempre que você quiser saber uma porcentagem, você faz. Quero saber quanto que é 13% de 600, igual célula dela vezes 13%. Enter. R$78, 13%. Tá bom? Então, você pode saber a porcentagem do valor multiplicando por ela. Tá bom? Ficou claro isso? Podemos avançar? Deixa eu só fazer uma pergunta. Na soma, eu não posso fazer essa conta direta, né? Eu tenho que colocar soma, igual soma. Não, pode fazer de forma manual também. Pode fazer assim, ó. Igual esse, mais esse. Pode fazer também. É isso? Tá. É isso, porque toda vez eu escrevo soma. Não, pode fazer. Eu só acho o soma mais fácil porque ele pega tudo, né? Então, se você tem uma planilha com 200 dados, 200 pessoas, vai ser mais fácil usar igual soma ao invés de ir clicando um de cada vez. Tá bom? Eu não posso selecionar tudo, né? Não tem como fazer igual seleciona tudo. Você teria que fazer igual soma, aí sim seleciona tudo. Ah, entendi. Agora, igual soma, igual mais, seleciona tudo, não funciona. Vamos lá, FGTS, ele não é um desconto, na verdade, ele é um benefício, né? Que é fixo. Se eu não me engano, é 6% ou é 8%? Calma aí, tem aqui na nossa tabelinha. É 8%. 8%. Então, todo mês é descontado não, um benefício de 8% em cima do seu salário. Para quando você for mandado embora ou algo do tipo, você pega todo esse dinheiro novamente. Ele não é descontado do seu salário, tá? Ele é um benefício. Então, vamos fazer aqui qual é o benefício desse cara aqui. Igual salário bruto vezes 8%. É fixo para tudo. Então, 480. Tá bom? 480. Novamente, igual salário bruto vezes 8%. Quer saber quanto que é 8% do salário bruto da pessoa? De novo, igual esse vezes 8%. É fixo para todo mundo, independente de quanto você receba. Igual esse vezes 8%. E para finalizar, igual esse vezes 8%. Tá bom? VT vale transporte, galera.
Uma empresa, ela pode cobrar de 3% a 6% em cima do seu salário. Obviamente, a empresa vai descontar quanto? 6%. O máximo, né? Nunca vai achar uma empresa que desconta 3%. São espertos. Então, pela lei, pode ser de 3% até 6%. Só que a gente sempre considera os 6% total da empresa, tá? Então, igual salário bruto vezes 6% para todo mundo novamente. Tá bom? Igual salário bruto vezes 6%. De novo, igual salário bruto vezes 6%. Enter. De novo, igual salário bruto vezes 6%. Finalizar, igual salário bruto vezes 6%. Enter. Tá bom? Então, a gente já tem aí, basicamente, algumas empresas dão assistência médica, né? Tem todos os outros benefícios ou descontos aí, mas a gente vai considerar o básico. Salário líquido, como é que eu faço, Renato? Salário líquido é bem simples. Eu pego todos os descontos, pego o salário bruto e subtraio por todos os descontos. Então, igual salário bruto menos o INSS, FGTS não entra nessa conta porque é um benefício, não é desconto, menos vale transporte. Enter. Então, de 6 mil, a pessoa recebe 4.800. Gente, isso é um absurdo. De 6 mil caiu para 4.800, só de desconto. De novo, igual salário bruto menos o desconto do INSS e menos o vale transporte. Enter. 1.615. De novo, igual salário bruto menos INSS menos vale transporte. Enter. Chegando no fim, igual esse menos esse menos esse. Enter. De novo, igual esse daqui menos esse daqui menos esse daqui. Enter. Foi. Tá bom? A Monique, eu acho que parou de ouvir por causa do fone. Trocou o fone? Tira o fone, tira o fone, tira o fone. Tira o fone. Não, tá sem som. Tá falhando. Mas tá ouvindo? Agora voltou. Ah, tá. Show. Galera, então essa é a nossa folha de pagamento. Número de funcionários, nome do funcionário, número de dependente, cargo, salário bruto, INSS, FGTS, vale transporte, salário líquido. Isso daqui é o básico, é uma forma básica. Se eu quero saber quanto que a minha empresa gastou no total, só pagando pessoa, igual, soma, parêntese, seleciona tudo. Na verdade, aqui, né, ela vai entrar até no bruto. A empresa, ela entra até no bruto. Quanto que ela pagou. Então, ó, ela gastou só de funcionário 15.200. Só de funcionário a empresa pagou. Aí eu posso fazer o total de tudo, se eu quiser. Ó, ao invés disso, eu posso fazer o total de tudo. Igual, soma isso, seleciona aqui, Enter. Igual, soma aqui, seleciona tudo, Enter. Então, de INSS, a empresa gastou 1.900. Igual, soma, seleciona o FGTS, Enter. Gastou 1.200 de FGTS, igual, soma, aqui, seleciona tudo o VT, Enter. Gastou 912 de vale transporte, igual, soma, aqui, seleciona o líquido, Enter. Então, já tem um total de tudo aqui, ó, totais. Bom? Para decorar, bota a bordinha de vocês, coloca negrito, pinta a célula, né? Aí vocês vão fazer aquela decoração que só vocês sabem fazer. Ó, joga aqui, bota aí uma coisinha ali para ficar bonitinho. Ó, bota a bordinha. Eu tenho uma pergunta, Renato. Pode fazer. Eu não sei se é para agora, se a gente vai aprender depois. Porque, por exemplo, eu hoje fiz o orçamento e fiz uma coisa que eu precisava fazer da minha célula. Só que assim, como é que eu... Porque quando eu até mandei, né, a planilha do negócio da célula para a menina, mas eu mandei a planilha, mas eu estou vendo que o que você mostrou ali está só o quadradinho bonitinho, sem a planilha, assim, está tudo bonitinho. A gente vai aprender depois como é que... Ah, isso daqui, ó, o PDF? Como é que eu tiro dali e boto aí? Mais tarde?
É uma pergunta muito boa, muito boa. Não, pode ser mais tarde, de repente não é agora. Não, a gente vai falar disso. Na verdade, era para eu ter mostrado como opções de salvar. Ah, opção de salvar. Porque eu só salvei como eu salvo hoje. Salvar como? Eu criei uma pasta, joguei lá. Quero mandar isso para alguém. Mandar isso para alguém, mandar. Eu tenho várias formas de opção de salvar. Primeiro, acabou de fazer, vai em arquivo. Salvar como? É o que eu fiz. Obviamente, eu tenho a opção de imprimir também, né? Eu posso imprimir a planilha, tudo certinho, isso vocês já sabem também. Posso deitar aqui a orientação, botar a paisagem para ficar deitado, a folha, bonitinho. Posso fazer isso sem problema nenhum na hora de imprimir. Mas aqui em salvar como, eu venho aqui salvar como, seleciono computador. No caso do celular já vai estar fixo lá, né? Para você salvar no celular. Você seleciona a pasta que você quer. Eu, no caso, eu vou em documentos. Né? Isso daqui vocês provavelmente já fizeram. O documento. Vou dar um nome para ela, folha de pagamento. Folha de pagamento. Aqui embaixo, o tipo, tem várias opções. E no nosso caso, aqui, ó, o PDFzinho aqui, ó, bonitinho. Bom, e aí vai mandar. Bota o PDF. Tá? O ideal que eu sempre falo para os alunos fazer é vir aqui primeiro imprimir, por mais que não vá imprimir, você mude a orientação aqui, se for o caso. Porque quando você muda aqui, na hora de salvar, ele vai ficar com essa orientação. Ou seja, com a página deitada ou em pé, dependendo da sua escolha. Tá? Então, vai salvar antes de salvar a sua planilha. Ela fica melhor em pé ou deitada. Visualiza primeiro. Aí você muda aqui, aí depois sim, vai lá na opção salvar e faz os procedimentos de salvar. Tá bom? Aí vocês podem mudar aqui. No caso, eu sempre, quando vou salvar, mando para algum aluno, eu mando em PDF. Aí fica certinho ali para o aluno fazer. Tá bom? Se vocês quiserem mandar... Então, mas... Vocês... Oi. Depois que eu salvei a minha planilha, eu consegui editar ela. Eu consigo fazer essa troca depois? O PDF você não consegue editar. É quando você finalizou o trabalho. Ó, finalizei o trabalho, tudo certo. Posso salvar em PDF, não vai ter nenhuma alteração. Agora, se você salvar na opção padrão, que é essa daqui, ó, pasta de trabalho do Excel, salvou nessa opção aqui, você pode editar futuramente sem problema nenhum. Ó, pasta 1, mandei o nome dessa aqui, salvei. Eu vou lá no meu computador, aí tem aqui, ó, pasta 1. Se eu abrir essa pasta 1, eu vou abrir a planilha que eu acabei de editar, eu posso editar. Já o PDF não, se eu for lá, arquivo, salvar como, computador normal, e seleciono a opção PDF e salvar, eu não consigo editar. Ele vai abrir aí, ó. Ó, abriu a planilha. Eu não consigo editar essa planilha aqui, não. Tá vendo? É quando finalizo o trabalho. Ó, finalizei meu trabalho, não vou alterar mais nada e tudo mais. O que eu normalmente faço? Eu salvo das duas maneiras. Eu salvo em pasta de trabalho, se eu quiser alterar futuramente, né? E também salvo em PDF. O PDF eu mando para a pessoa, né? E o pasta de trabalho. Tá. Eu sempre salvo nos dois. Salvo uma cópia editável, né? Isso aí, vai ter uma cópia. Tá. Beleza. Eu salvei a minha, acho que eu não sabia disso, né? Salvei assim a editável, né? Na parte do trabalho mesmo. Sim, mas agora eu vou. Aí mandei para a menina igual tá na parte do trabalho. Mas agora eu já sei que eu posso botar em PDF. Valeu. Isso aí, bota nos dois, salva na cópia editável e em PDF. Tá bom. Valeu. Galera, mais alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? A princípio, a gente finalizou a parte teórica, as explicações. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês fazerem, né? Eu vou liberar para vocês fazerem. Mas vocês querem tirar alguma dúvida antes da gente finalizar essa parte aí? Eu quero. Pode perguntar. Tem como enviar como foto, além de PDF? Tem como enviar como? Foto. Foto? Tem... Só a imagem, entendeu? A gente vai ter que fazer uma coisa aí. O próprio Excel, ele não dá a opção de foto aqui. Não lembro de ter essa opção e realmente não tem. Não tem a opção de foto. O que você pode fazer e o que às vezes eu também faço. Só que aí é um macete à parte do Excel, tá? Você vai abrir um site chamado PDF to JPG. PDF to JPG. Vai abrir esse site aqui, tá bom? Tem esse daqui que eu gosto muito, que é o I Love PDF. É um dos sites que eu gosto bastante. Tem esse Small PDF também, tem vários, galera. Tem muito. Mas você tem que abrir esse daí para converter de PDF para JPG. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui esse I Love
né, que eu costumo utilizar, I Love PDF. Eu posso até mandar esse link lá no grupo depois para vocês, tá bom? Aí ele está pedindo, seleciona o seu PDF. Eu vou selecionar o meu PDF. Eu cliquei aqui e vou selecionar, que é esse daqui, pasta 1, meu PDF. Cliquei em abrir, ele vai converter o PDF em imagem. E aqui eu só clico, converter. A gente sabe muito bem esse negócio de converter. Vamos converter, tá? Clico aqui, ó, download JPG, vou baixar e pronto. A minha planilha agora está em imagem. Vai abrir aí, pronto, está em imagem. Agora eu posso mandar essa imagem para a pessoa, tá? Agora o próprio Excel, ele não dá essa opção de transformar diretamente em imagem. Ele dá para transformar em PDF, mas aí a gente vai no sitezinho, no macetezinho, e a gente consegue fazer essa mudança aí, tá bom? Tá ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou mandar esse link aqui, ó, lá no grupo lá, tá bom? Mandar lá no nosso grupo. Esse daqui é o link para converter de PDF para JPG. Não só tem esse, mas se você botar aqui, ó, converter de Excel para JPG, também aparece. Se você tiver no formato PDF, no próprio Excel também aparece. Eu prefiro colocar em PDF e depois transformar em imagem. Não curto muito fazer isso direto, não. De Excel para imagem. Tá? Então, esse daí é o linkzinho. Galera, mais alguma pergunta? E aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso finalizar? Tá tranquilo? Eu vou ter várias dúvidas, mas depois, quando eu começar a fazer. Quando estiver fazendo na prática. Mas aí a aula vai estar amanhã, né? Aí a aula está amanhã. Tá? Então, galera, eu vou estar liberando para vocês fazerem. Vou mandar lá agora. Cadê, ó? Formulário. Vou mandar lá agora para vocês também o questionário da aula de hoje. Espero que vocês tenham pegado, tá? Cadê? Mandar o formulário da aula de hoje. É sempre bom fazer o formulário, não esqueçam. Cadê o formuláriozinho? Subiu daqui, gente. Eu coloquei em outra conta, será? Deixa eu ver aqui se eu coloquei em outra conta. Não tá nessa. Vou ver na outra. Será que eu coloquei em outra conta? Não lembrar. Ver. Aqui. Tá em outra conta? Tá em outra conta. Depois eu boto para lá. Esse daqui é o questionário da aula de hoje, questionário da aula 1, a mesma coisa da aula... Não, mesma coisa, não em questão das perguntas, mas o jeito de responder é a mesma coisa, tá? Só vocês clicarem no link, colocar o e-mail de vocês e responderem. Eu gostei muito do formulário da aula passada, eu acho que cada um aqui errou uma questão só. Errou uma questão. A correção já está lá? Tá. Eu não mandei Eu vou até mostrar aqui para vocês, eu não mandei o resultado da prova, para vocês não se confundirem. Era prova? Não, prova que eu digo questionário, né? Testezinho. Esses questionários aí, ele tem um total de ponto de 70 pontos, tá? Então, se chegar ao valor de 70, você tirou o máximo. Eu não mandei com medo de vocês acharem que errou 3 questões, né? Porque o normal é 100. Mas o máximo é 70. Então, se você acertou 70, tá show de bola. Aí tem aqui, ó, formulário da aula 1. Deixa eu abrir aqui. Ó, a maioria aqui tirou... tá vendo, ó? Eu não corrigi da minha tia também. Não corrigi ainda da minha tia, porque ela mandou depois. Por isso tá 10 aqui. Não corrigi ainda. Mas tirou 60, Andressa tirou 60, Monique 60, e Jefim gabaritou a prova aí. Gabaritou, ó, 60. A maioria, eu acho que alguns trocaram aí, ó. No caso, vocês erraram mais nessa. Foi essa a questão errada, né? Trocou colunas e linhas. Eu errei aquela da pasta de trabalho, que eu não esperei. Eu fiz logo, quando você botou, eu já tinha respondido. Por exemplo, eu vou responder tudo no dia seguinte agora. Ó, a irmã Cláudia... Esse daqui é seu e-mail, irmã Cláudia? CCLD, Tá. Nesse caso aqui, você... Ó, não sei. Aqui, eu botei 10. Você errou essa daqui. Errei a última, né? É o nome da função de unir as duas. Da função. Essa daí era qual? Mesclar e centralizar. Ou se botar só mesclar e centralizar. E eu tenho que anotar isso. Mesclar e centralizar. Qual o nome que une duas ou mais células? Show. Eu tô passada. Tirei 60. A gente vai receber depois isso aí?
Posso mandar, vou enviar aqui para e-mail. Manda, Vou só corrigir o da É minha cada semana a gente vê o que a gente tá errando, Vai estudar mais. Andressa errou também o mesclar e centralizar. Errou o mesclar. Gente, mesclar e centralizar é o mais fácil, gente. Gente, qual foi que eu errei? Eu tô passada, eu não tô aguentando isso. Monique, vamos ver o que a Monique errou aqui. Vamos lá. Monique errou. Ah, não errou, não. Eu que não dei nota, foi mal. Eu que não dei nota. Viu? Ai, o meu coração! Gente, Gabaritou também. Por isso que a vista de prova é importante. Vista de prova, isso aí. Acertou. O Ti tá cansado. Tá cansado. Jefferson acertou, né? Foi 70 tudo. E a minha tia eu ainda vou corrigir ainda. Amanhã, sem falta de manhã, chega lá no e-mail de vocês, tá? Esses questionários aí, eu ainda vou corrigir isso daqui da minha tia ainda. Tá só bom? Uma dúvida. Nesse questionário, aquela questão que era para anular, ela tá certa? Deixa eu ver, eu pedi a ajuda do marido. Você confirmando tudo. Cadê? Você colocou... isso daqui seria o formato, né? Que é XLSX. Isso seria o formato que é salvo. Tem PDF, XLSX seria o formato do Excel editável, né? Mas o nome em si, para essa questão, seria a pasta de trabalho mesmo. Entendeu? Mas, porque o marido deu a informação errada. Tá certo, questão de formato. Tá? Mas é pasta de trabalho. E é isso. Amanhã de manhã chega no e-mail de vocês, tá? Eu só vou corrigir o da minha tia e aí eu mando, já libero. Vai chegar direto no e-mail de vocês. Tanto a nota, quanto também a correção lá que vocês podem estar vendo. Tá bom? Ô, Renato. Oi. Eu acho que agora eu encontrei o programa certo, né? Excel. Depois eu mando um print. Porque o que eu tinha baixado não ia. Eu acho que agora encontrei o certo. Agora eu consigo fazer a planilha. Ótimo. Depois qualquer coisa, qualquer dúvida, você me chama. Tá bom? Tá bom. Vai fazer o questionário até qual prazo? Oi? Qual prazo para responder o questionário? O próximo? Não, qual prazo para entregar o questionário de hoje? Não, vocês podem entregar até a próxima aula, antes da última aula. Não, porque amanhã não vou ter tempo de fazer, não, Só no sábado mesmo, tá? Tá bom. Isso. Todo exercício, seja prático ou até mesmo questionário, o ideal é que vocês entreguem antes da aula. Antes da próxima. Entendeu? Antes da próxima tem um tempinho, aula, então. não acumular. Tá? Então, vocês sempre têm esse período aí de 3 dias, né? Normalmente 3 dias aí, entre uma aula e outra para fazer os exercícios. Para não ficar também muito em cima, tem que fazer hoje, tem que fazer amanhã. Sei que todo mundo aqui tem seus afazeres em casa, tá bom? Mas sempre mandam antes da próxima aula. Gente, eu acho que é isso. Eu vou mandar lá também agora, né, antes que eu esqueça, todo esse slide que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Para vocês estudarem também, dar uma olhada. Esse daqui é o slide da aula de hoje, está em PDF, não está em PowerPoint, tá bom? Esse é o slide da aula de hoje. Vocês podem estar dando uma olhada, tudo que eu falei. E nem deu tempo também de falar da função mínima e máxima, e maior e menor, mas eu falo na próxima aula. É bem simples, bem tranquilo, mas não para não ficar muito fadigado, tá bom? Acho que é isso. Alguma pergunta? Foi? Tudo certo? Então, gente, uma ótima noite, um ótimo fim de semana, e segunda-feira a gente está aqui de novo com mais funções aí, começando na mínimo, máximo, média, maior, tudo isso daí, tá bom? Show? Grande abraço. E essa aula vai estar disponível amanhã, já de manhã, no YouTube também, tá? Lá no YouTube, amanhã de manhã já vai estar por lá. Beleza? Falou. Tchau. Bom final de semana. Bom fim de semana para todos. Fim de semana, gente.